Roberto Silveira foi a grande liderança na política fluminense que conseguiu enfrentar o peso da presença de Amaral Peixoto. Ele foi um jornalista que despontou na política fluminense nos anos 50, tinha marcadamente um carisma pessoal, mas que também soube quebrar a articulação política que sustentava a liderança de Amaral Peixoto, quando ele fez a aliança do seu partido, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, com o partido da UDN, a União Democrática Nacional. Até então, o PTB apoiava o grupo de Amaral Peixoto, que era do PSD, e a UDN era a oposição a Amaral Peixoto. Roberto Silveira, ele emerge neste momento em que uma classe trabalhadora se fortalece no estado do Rio, especialmente em torno da região metropolitana da capital federal, né? desse cinturão de trabalhadores que vai se organizando em torno da capital federal. Então, não é só o jogo partidário, há também um momento, não é, em que há uma transformação social em andamento, essa concentração urbana, né, essa densidade demográfica que se organiza em torno do que hoje a gente reconhece como a região metropolitana do Rio de Janeiro, ela emerge nesse contexto da virada dos anos 40 para os 50, e o Roberto Silveira consegue capitalizar esse momento pelas indústrias, pelo seu partido, o PTB era o partido que representava os sindicatos, né? Era o partido que mobilizava os sindicatos esses que estão muito mobilizados no estado do Rio por causa das indústrias que têm origem lá no projeto amaralista, né? E esses novos contingentes eleitorais do estado do Rio, né, vão se associar a essa liderança do Roberto Silveira. E não só na Baixada Fluminense, porque o PTB, como partido que articula os sindicatos, ele vai se fortalecer nesse período. O mito Roberto Silveira tem que ser pensado também a partir do destino trágico que ele teve no governo. O fato dele ter morrido num acidente de helicóptero vindo da região serrana de volta para Niterói. Esse desaparecimento de Roberto Silveira, não é, repentino e trágico, marcou também a memória dele. Ele é um governador, não é, que, claro, que representava causas populares, principalmente associadas ao sindicato, mas ele não completou o seu mandato. E a gente não sabe exatamente qual seria o legado de Roberto Silveira. Seu vice, Celso Peçanha, assume o governo, mas é um interregno, todo mundo esperando, não é? E o Celso Peçanha não era a liderança popular que Roberto Silveira representava, ele representava um outro perfil de político, não é? E ele não era a grande liderança do governo. Então aquilo também vai enfraquecendo aquela aliança complexa, né, entre a liderança empresarial representada pela UDN, de ideais liberais de defesa do capitalismo, e o Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido de crítica e defesa, de crítica do capital e de defesa dos trabalhadores. Então era uma aliança ideológica muito complexa. Isso coincide, não é, depois com a eleição de Jânio Quadros, que foi na eleição para presidente da República, Jânio Quadros, que foi uma eleição muito tensa, em que derrota o representante do PSD, que é o Marechal Lott, né? Na sucessão de Juscelino Kubitschek, no contexto fluminense, a mudança da capital federal e a criação do Estado da Guanabara também criava uma perturbação na ordem política, e finalmente, depois, a renúncia de Jânio Quadros, a ascensão complicada, não é, do vice-presidente João Goulart, e depois o golpe de 64. Não é? Então, o período que vem na sequência da morte do Roberto Silveira é um período político muito complicado no cenário nacional, no cenário regional por causa da criação do Estado da Guanabara e emergência da liderança bombástica de Carlos Lacerda no estado, como governador do Estado da Guanabara, e o problema dos rearranjos da aliança partidária no cenário fluminense. Né? O que vai fazer com que, quando o golpe aconteça em 64, a gente vai ter na Baía de Guanabara,
dois lados da política representados nas duas margens da Baía de Guanabara. De um lado, no estado da Guanabara, Carlos Lacerda, governador da Guanabara, apoiando e convocando, apoiando o golpe militar e convocando a sociedade civil para defender a mudança do regime, e do lado de Niterói, representando o antigo estado do Rio, Badier Silveira, o irmão de Roberto Silveira, que conseguiu se eleger governador depois, né, como representante do legado e daquela esperança que o seu irmão representava, né, e que termina sendo um governador cassado por apoiar o presidente deposto, João Goulart. E os dois, de certo modo, deixaram esse legado interrompido, não puderam cumprir o destino que se esperava que eles cumprissem na política fluminense. Mas talvez por isso o mito resista.